Ora, muito boa tarde. Senhores deputados, pedi aqui então que se sentassem, por favor. Boa tarde. Ora, cá estamos nós hoje reunidos a 20 de fevereiro de 2025 para esta audiência. A audiência com o grupo de cidadãos, neste caso com 2 cidadãos lesados no âmbito do programa Mais Coeso e sobre a sua execução, a execução própria do programa no âmbito do Portugal 2020. Temos connosco Sofia Almeida Bernardo e Luís Batista. E sendo assim, sem mais delongas, respeitando a grelha de tempos, passo-vos a palavra para que no tempo máximo de 10 minutos possam explanar aquilo que vos traz aqui hoje. Muito obrigada por estarem também, antes de mais, e sejam sempre bem-vindos. Assim? Está bem? Obrigada pela disponibilidade e pelo tempo. Só que chegar um pouco mais à frente. Sim. Sim, de nos voltarem a receber aqui em relação a este tema, com alguns membros, a maior parte dos membros são diferentes. Estivemos cá em 2023, na altura durante a execução do programa, com várias situações e várias irregularidades. De lá para cá só piorou e, portanto, voltámos a pedir esta audiência para vos mostrar o que está a acontecer. Enquanto cidadãos, é a perspectiva que vemos, é de quem se candidatou a um programa que em tudo correu mal. Vou procurar ser sucinta, acredito que todos possam ter acesso a um documento que partilhamos há dias, onde estão todos os pontos que vamos aqui apresentar. De qualquer forma, destacamos nesta apresentação um resumo e uma viagem rápida do que foram estes 5 anos desastrosos no contacto com o Mais Coeso. E desculpe os adjetivos, mas quem passou por isto não tem outra coisa a dizer. Gostava primeiro de trazer-vos o enquadramento do que é o Mais Coeso, porque é realmente um programa com alguns anos. Depois vamos olhar para o problema e há 4 pontos que se destacam. Um deles tem a ver com a taxa de contribuição para a Segurança Social, o segundo tem a ver com a base de incidência contributiva na Segurança Social, o terceiro com a alteração da forma como cada candidato se assumiu, e o quarto ponto, a suspensão dos pagamentos de forma unilateral. Daqui passamos para vos mostrar qual foi a proposta das CCDR a nível nacional e em que ponto é que estamos neste momento. Então, começando por vos dar um enquadramento, o Mais Coeso nasce em plena pandemia para apoiar criação de emprego. E essa situação de criação de emprego era viável para empresas e para a criação do próprio emprego. Falava, inclusive, de empresários em nome individuais. Portanto, qualquer empresa que quisesse criar postos de trabalho ou qualquer empreendedor que quisesse criar o seu próprio posto de trabalho ou até recrutar alguém, poderia candidatar-se ao Mais Coeso, contanto que estivesse em zonas identificadas. São zonas do país onde há menos empregabilidade e, portanto, estava geograficamente definido e restrito de onde podiam vir as candidaturas. O que é que o Mais Coeso pressupunha? Pressupunha que comparticipava o vencimento, o ordenado daquele posto de trabalho, até 2,5 vezes o indexante de apoio social naquela altura, incluía, portanto, as despesas contributivas à Segurança Social e incluía uma taxa de 40% para contribuir para outras despesas do posto de trabalho. Os empresários em nome individual, como este grupo de pessoas se assumiu, podiam candidatar-se contanto que cumprissem as condições do programa, que eram ter uma contabilidade organizada, não ter dívidas à Segurança Social e às finanças naturalmente, não ter uma atividade aberta nos códigos que estavam excluídos no programa. E esses códigos podiam ir para áreas de defesa, lotarias, jogos de aposta, financeiros e seguros. E estas pessoas que aqui estão, todas abriram atividade cumprindo estas regras, estão identificadas na portaria do programa e foram aprovadas. Portanto, era este o fundamento e o funcionamento do Mais Coeso. Todas as condições foram aprovadas, tinham um contrato e uma assinatura de um contrato entre a CCDR da região e o beneficiário. Destaco aqui que, pelo meio, percebemos, pelo balcão dos fundos, que 50% do programa é financiado pelo Orçamento de Estado, 50% do programa vem de fundos europeus. Temos beneficiários do Porto, da Guarda, de Coimbra e de Lisboa, as áreas onde as CCDR desenvolveram este programa, penso que seria Centro, Norte e Lisboa e Val do Tejo. Neste caso, até este momento, todos os beneficiários aqui representados ou viram o programa suspenso, com exigência de devolução dos adiantamentos avançados, ou viram os valores todos reduzidos porque, vamos explicar a seguir, não cumpriam uma destas 3 cláusulas que surgiram depois. E então o problema, e é este o ponto em que entramos, o problema divide-se aqui em 4 ideias. A primeira é que, depois de assinar o contrato, as CCDR pedem que todos nós tenhamos
uma taxa de contribuição para a Segurança Social de 25%, que é que a Segurança Social chama, desculpem, há umas décimas, mas eu vou simplificar. Vou assumir taxa de 21 e taxa de 25, só para sermos mais eficazes. E a Segurança Social tem uma forma de funcionar interna que nós desconhecemos e que acreditamos que deve seguir um processo, mas não é possível de identificar. A CCDR pede que todos estes beneficiários assumam uma taxa de 25%, que é que a Segurança Social chama empresário em nome individual. Acontece que todos nós abrimos atividade nas finanças como categoria B, trabalhadores com rendimentos profissionais e empresariais. E depois essa informação chega à Segurança Social de forma automática e a instituição regula taxa 21 ou taxa 25. Até hoje, não nos conseguiram mostrar qual é a norma que define quem é que tem uma taxa e quem é que tem outra. Já recebemos várias comunicações, já recebemos documentos fotocopiados com listas de CAIs, mas não há um parágrafo que diga são elegíveis para a taxa de 21, quem? São elegíveis para a taxa de 25, quem? E, portanto, o cidadão não consegue abrir atividade com esta condição. Nem sequer era identificada na altura do concurso. Eu desafio qualquer um dos senhores deputados e deputadas que estão nesta sala a tentarem abrir atividade como empresário em nome individual e terem a certeza que o conseguem fazer. Porque todos nós tivemos evidência de que é um processo interno da Segurança Social e não é controlável pelo cidadão. Portanto, aqui temos uma incongruência, como é que a CCDR exige um enquadramento que não é possível. Eles pediram-nos a nós, vão lá mudar a taxa. E nós, ingênuos, fomos mudar a taxa. Para depois de 6 meses, que é o tempo de espera por resposta nestas instituições, nos dizerem, não, os senhores não têm que mudar a taxa, não têm autorização para o fazer, a vossa taxa está correta. E então a CCDR assume, se não têm taxa de ENI, não são elegíveis. Quando o que eles pediam era uma abertura de atividade com CAI, nunca pediram uma declaração a dizer qual era o enquadramento na Segurança Social. E com isto, este era o principal problema em relação à taxa, que é quase uma bola de neve. A Segurança Social pede uma coisa que não é visível cá fora, a CCDR pede para fazermos uma coisa que o cidadão não tem autorização para fazer e no concurso o que era pedido era a abertura de atividade nas finanças. Aliás, é um bocado contrário. A pessoa primeiro abre atividade nas finanças e depois é enquadrada na Segurança Social. Não é possível fazer o inverso. Portanto, o que regula e o que determina o tipo de enquadramento, se é empresa ou se é empresário, é a partida nas finanças. Depois, o segundo ponto tem a ver com o máximo de base de incidência contributiva, e desculpem a dose de informação, mas isto é especialmente complexo, todos nós fizemos quase uma licenciatura no tema. A base de incidência contributiva é o que serve de cálculo para os trabalhadores da categoria B serem tributados na Segurança Social, ou contribuírem para a Segurança Social. E a CCDR, depois de um ano do programa e de já ter pago adiantamentos a alguns dos beneficiários, informa-nos que tem que ter uma base de incidência contributiva no mínimo de 1 IAS, do indexante. Quando o projeto foi criado na abertura do programa, o projeto foi criado na assinatura do contrato, não existe nada, são pessoas que estão a criar o seu próprio emprego, vêm de uma situação de desemprego. Como é que se espera que se possa faturar 4.000 euros no primeiro mês para poder ter este valor? Quem tem um projeto assente em produtos tinha que conseguir faturar 4.000 euros no primeiro mês e isto não é possível, porque o primeiro mês não é bem assim, mas a Segurança Social explica melhor. Não é real e não é real que isto não tenha sido identificado no programa e tenha sido exigido um ano depois. O segundo problema tem a ver com não autorizar, a meio pediram-nos, ao contrário, não autorizaram a data de fim, a alteração da data de fim, ou seja, os concursos, o programa nasce durante a pandemia de 2020 e depois demoraram cerca de 6 meses, em alguns casos, quando eu digo demoraram, CCDR Centro, Porto e Lisboa, a analisar e a aprovar. E deram essa informação ao beneficiário, o que quer dizer que a pessoa aguardou esse tempo para não estar sujeita a riscos para abrir a sua atividade. E isso fez com que depois, o programa tem 30 meses, o que acontece é que adiamos a data de início, mas porque a CCDR não consegue dar resposta no prazo previsto, no fundo depois esses 6 meses, ou que sejam, são retirados no financiamento ao beneficiário. E isto é sempre de forma unilateral. O último ponto é que suspenderam, quando isto começou a surgir, suspenderam os reembolsos, suspenderam os programas, retiraram o valor no fim dos programas e, em alguns casos, rescindiram os contratos porque dizem que incumprimos. Há um parecer da Provedoria, porque, entretanto, na altura que estivemos cá da última vez ainda não tinha sido possível, a Provedoria de Justiça fez uma análise, demorou 2 anos, porque achou que isto era especialmente intrincado e complexo,
e o parecer diz que, está nas vossas informações também, que é exigida mais transparência e que teria sido exigível definir claramente quem é o beneficiário e quais eram as condições para qualquer uma destas pessoas poder ter usufruído ou ser excluído, se isso tivesse identificado na portaria. Para além disto, eu penso que estes são os pontos principais. Vemos aqui, há processos em tribunal, há beneficiários que desistiram do programa, há pessoas que emigraram e saíram do país porque não encontram oportunidades de emprego cá e principalmente porque ficaram presos muito tempo à espera destas respostas, e há pessoas que, exatamente por terem que esperar o encerramento do programa e terem que cumprir isso, viram-se impedidas de trabalhar. Para terminar e cumprir aqui os tempos, penso que o que destacamos até aqui é a atrapalhada que apareceu. Neste momento, a CCDR simplesmente rescindiu os contratos ou pede a devolução do valor, sempre com um tom muito hostil. Sempre, a comunicação é sempre intimidatória e sempre quase a pôr-nos o ónus de que nós somos mentirosos. E nada disto estava na portaria que deu início ao programa. Portanto, a nossa questão principal aqui é como é que é possível que as CCDR do país tenham estes comportamentos e pedimos que, de alguma forma, vejam o que é possível fazer junto do Ministério da Coesão Territorial, que enquadra estas duas entidades e que herdou esta atrapalhada do governo anterior. Ora, muito obrigada, e cumpriu aqui com este só delay de 15 segundos. Muito bem, muito obrigada. Obrigada. Sendo assim, para uma primeira ronda, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que terá 4 minutos para colocar a questão. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar, de forma especial, os beneficiários da Sofia Bernardo e o Luís Batista e dizer que é uma honra também recebê-los cá e, obviamente, ouvir as vossas preocupações. Em primeiro lugar, eu deixar aqui algo bem claro, que é nós estamos totalmente solidários com a vossa situação e, de certa forma, também bastante preocupados, porque, na realidade, nós também reconhecemos que mudar as regras a meio do jogo ou depois de já ter sido assumido os ditos contratos, ou termos de aceitação, naturalmente, quando isso acontece, nós não podemos augurar boas soluções ou não esperar, digamos assim, grandes resultados. Também é verdade, e quando nós montamos a essa altura, sabemos que foi uma altura e um momento em que estávamos a viver uma época bastante exigente e também de grande indefinição, não apenas na gestão dos fundos, mas diria até na indefinição do que é que seria o futuro do funcionamento não de Portugal, mas de todo o mundo, tendo em conta a pandemia. Ora, o programa Mais Coesa é um programa que, de certa forma, estava programado, ele existia, não é? Ou seja, foi e tinha a preocupação que acabou de evidenciar, nomeadamente aumentar a taxa de emprego, de certa forma tinha o objetivo de diminuir significativamente as pessoas que viviam abaixo dos limiares de pobreza. Este programa tinha como principal objetivo ser realmente um programa de combate àquilo que era a pobreza. E depois teve aqui um papel muito importante, porque parece-me que houve aqui uma certa prioridade e uma adaptação para que ele pudesse ser um apoio àquilo que estavam a ser as consequências da pandemia. À semelhança de outro programa, o PAPN, o Programa de Apoio à Produção Nacional, foi outro programa que também surge, esse sim surge especificamente para dar apoio, nomeadamente à atividade económica, para fazer face às dificuldades que o país estava a viver. Eu compreendo também, neste caso o Grupo Parlamentar do PST, compreendo também o problema da prorrogação de prazo. Eu dou o exemplo do Norte, que é a região que eu melhor conhecia, pelo facto de ter exercido funções na Cimo do Douro, e eu sei que o Norte começou com um valor aproximadamente de 19 milhões no programa do Mais Coeso, e deve ter terminado ali com cerca de muito próximo dos 90 milhões, e eu acho que às vezes, tenho a certeza que às vezes as prorrogações de prazo não acontecem porque depois não há dinheiro. E isso pode ter sido uma razão pela qual as prorrogações de prazo não existiram. E nós temos um exemplo agora também, que é a questão do PRR. Nós temos que o executar até 2026 e ele já começou mais tarde. Nós temos que, naquele curto espaço de tempo, fazer a execução mais rápida para podermos ser beneficiários deste instrumento.
É verdade que as CCDRs tiveram aqui um papel muito importante e foi fundamental na implementação deste programa. É certo que depois, às vezes, as regiões, umas conseguem com mais desenvoltura ou não avançar mais depressa ou não tão rápido em relação aos programas, mas as regras são iguais para todas. Não devia de haver ou não pode haver diferenças, nomeadamente aquilo que é a execução de um programa e de um aviso em todo o território nacional. Eu tenho também a informação que no Norte foram aprovadas 1032 candidaturas e apenas 3 estão neste preciso momento em contencioso. E nesse sentido, como houve, digamos assim, um número significativo de aprovações, estas 3 estão em contencioso, eu não sei quais são as razões, mas a pergunta que se faz é se há data em que isto surgiu, se vocês tentaram ou não tentaram, junto da Ministra Ana Abrunhosa, que sei que teria toda a disponibilidade para poder dar resposta sobre isso, qual foi a razão pela qual se alteraram as regras a meio e porque é que, de certa forma, não se permitiu que determinado tipo de circunstâncias difíceis de contornar não foram, de certa forma, relevadas para que pudéssemos atingir o objetivo do programa, que era chegar às pessoas que estavam mais vulneráveis. Mas eu termino já, e se o conseguir, ou então com a ADC, que é a Agência para o Desenvolvimento da Coesão, este sim determina, isto é uma opção política, a razão. E depois, dar nota do seguinte, eu estou preocupado e muito preocupado, porque o dia 2 é extemporâneo, ou seja, o programa está fechado, está encerrado, neste preciso momento não haverá forma de programas de comparticipar algo de um programa anterior. E a pergunta e aquilo que eu deixo é, se não avançam para um processo judicial, e não vejo outra forma que não seja dessa forma. E por isso, eu dizer que o Grupo Parlamentar está solidário convosco e que entendemos... usem e abusem daquilo que entenderem para que termos as respostas, tendo em conta aquilo que são as vossas dúvidas. Muito obrigado. 4 minutos para a resposta. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim. Quero começar por partilhar que nós comunicámos esta situação com a Sra. Ministra Ana Abrunhosa, na altura, com o Sr. Presidente da República, com a Comissão Europeia, com a Provedoria de Justiça e talvez me esteja a esquecer algum, porque estou a falar de memória. Do Ministério não recebemos nenhuma resposta, só recebemos intimações hostis, sempre muito jurídicas. Tentámos também o contacto com a ADC, que é quem, no fundo, processa os pagamentos. O tom da comunicação, e posso partilhar convosco exemplos que ambos temos, é sempre hostil, jurídico, muito condenatório. E do Presidente da República, pois remeteu que o assunto seria com o Governo, a União Europeia disse-nos que os países são responsáveis pelo enquadramento e gestão dos programas a nível nacional e, portanto, não é a União Europeia que define se o critério é este ou aquele. Gostava de partilhar convosco, que, com base naquilo que nos disse, que realmente podemos ter só 3 casos no Porto a nível jurídico, porque muitos outros desistiram e há pessoas que perderam 40% do apoio. E mesmo perdendo 40% do apoio, preferiram avançar, porque 0 era desastroso para essa pessoa. Estamos a falar de situações que são únicas. O Luís é ele e o projeto dele. Eu sou eu e o meu projeto. E essas 13 pessoas que estão na lista são assim. Não há um gabinete jurídico, não há tempo extra para dedicar a isto. E, portanto, tudo o que aqui está sai do tempo e da capacidade e da competência que cada uma destas pessoas tem, que tinha como propósito criar um posto de trabalho, o seu, e desenvolvê-lo. Claro que a pessoa depois pensa crescer a partir daí, mas que a uma dada altura isto consome mais tempo do que outra coisa. O que é que nós descobrimos pelo meio em todos estes contactos? Que as CCDR não funcionam da mesma forma, umas comunicam de outra maneira, outras dizem uma coisa, outras dizem outra, umas só por telefone, outras com cartas. Em Lisboa fomos recebidos pela Presidente, que não podendo assumir nenhuma decisão foi muito atenta e ouviu-nos, juntamente com uma técnica economista que foi muito hostil e nos comparou aos beneficiários do rendimento social de inserção. E, portanto, todas as tentativas empáticas que fizemos de resolver isto não surtiram nenhum efeito e só recebemos hostilidade e dedos a apontar como se nós fôssemos os incumpridores. Eu penso que, não sei se já conseguimos transmitir, que aqui destaca-se o sentimento de termos sido enganados por uma entidade que é uma entidade pública e ambas dependem do mesmo Ministério. O que é que também soubemos e podemos partilhar? Que penso que é um e-mail que vem da CCDR do centro para um dos beneficiários da Guarda, que há uma reunião em novembro de 2021, Luís. Eu penso que sim, mas podemos fazer-vos chegar essa informação, em que a CCDR informa que, por reunião interna da ADC,
há uma indicação, uma norma, um parecer, que eles não podem partilhar, porque não é público, é interno, mas que recomenda, que faz a seguinte interpretação, e eu vou dizer de cor, mas tenho o papel se for necessário. Os empresários em nome individual não têm um salário. Como não têm um salário, não são elegíveis. E então temos duas entidades do mesmo Ministério que têm leituras diferentes. Ora, eu não vou discutir, penso que nenhum de nós está aqui para discutir fiscalidade. Sim. A questão é como é que se criou um programa que diz em letras português empresário em nome individual, sabendo que há pessoas de economia nestas instituições e que sabem as regras do Estado e que podem aceder à Segurança Social e pedir um esclarecimento antes de criar o programa. Eu entendo que a pandemia era uma fase muito complexa, mas isto foi o fim do Portugal 2020, portanto já havia muita experiência. E quem está atrás deste programa são pessoas que vêm de economia, que não é o nosso caso. Portanto, tudo isto fomos nós que aprendemos. Eu, fiscalidade, percebo zero, até isto nos ter acontecido. Percebemos também que, dito pela Presidente de Lisboa, por e-mail, neste caso ao Luís, que, sim, a União Europeia exige-nos isto, mas a seguir, não, nós somos autónomos, e em terceiro, este é um programa financiado pela Segurança Social. Portanto, pode haver aqui um triângulo estranho em que a Segurança Social exige uma contribuição para poder assegurar o seu financiamento e, para terminar, entendo que já não haja forma de financiar este programa, mas qualquer um dos senhores que está nesta sala, onde nós nos incluímos, se incumprir em algum contrato, tem que avançar para o fazer. E nós estamos em tribunal, mas gostaríamos de resolver isto de outra forma. E vejo que o Estado não pode ser visto de forma mais leve do que qualquer um de nós. Muito bem, muito obrigada. Passo a palavra ao representante, não sei quem vai falar, é o Sr. Deputado Jorge Botelho, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e tem 4 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero saudar a doutora Sofia Bernardo e o Dr. Luís Costa, que já não é a primeira vez que nós estamos cá nesta sessão, por isso eu quero saudar a vossa persistência perante esta causa, que acho que é de soltar. Já não é o prejuízo para a própria vida, para as economias, para alguns cabelos brancos que seguramente têm criado, mas também já é a persistência de não deixar cair este assunto, que me parece bem. Este assunto já foi visto, ou foi explicado, já não com tanta experiência como hoje, na subcomissão dos fundos. O anterior governo caiu, a anterior Assembleia da República foi dissolvida, nós, na altura, fizemos uma pergunta ao governo, penso que não tivemos resposta, pelo menos aquilo tentei ver qual tinha sido a resposta, e agora estamos aqui já com mais experiência adquirida. Eu gostava de dizer 2 ou 3 coisas que me parece oportuno nesta questão. Todas as questões que colocam, a nível técnico, resulta de alguma autonomia que algumas instituições têm na gestão dos fundos, nomeadamente as CCDRs. A ADC é o regulador, digamos assim, devia dar, mas nós estamos a fazer, vocês, por modo próprio, estão a fazer tipo história para corrigir no desenho dos próximos programas coisas destas. Isto é, porque o programa definia-se ele próprio como um programa transversal e multissetorial dedicado a empresas e entidades de economia social, e depois bate na porta com as entidades em nome individual, com tudo o que é enquadramento, são os empresários em nome individual, que depois tudo que é um enquadramento muito específico português, que não tem paralelo, se calhar, noutros sítios, porque vocês foram arrastados para as questões das sociedades comerciais, sociedades pacotes, sociedades unipessoais, e as CCDRs, dentro da sua autonomia, para tentar, digo eu, não falei com ninguém, para responder àquilo que era a vossa necessidade, tentam-vos encaminhar para a sociedade. Ora, nós sabemos, as entidades que se candidatam e as candidaturas que são aceitas, contratos assinados, termos vistos e condições específicas, que deviam ser vistas a priori, eu diria que é a pecha disto, é o problema disto. Isto é, vocês foram encaminhados de boa fé para uma candidatura que fizeram, podia ser deferida ou indeferida, não foi deferida, foi deferida, não foi indeferida, e depois há um conjunto de circunstâncias a posteriori que vocês estão enredados num manto de complicações, eu não digo burocráticas, porque quando falam, por exemplo, da Segurança Social e do enquadramento que faz aos regimes contributivos, a Segurança Social tem 2 regimes. É o regime contributivo e dentro do regime contributivo temos os prestadores em nome individual, vulgo, recibos verdes, por aí, e temos o regime geral, que é o regime da entidade patronal com os trabalhadores. E aí as taxas, uma é de cor 34,75, 11,23,75 e todas as outras dependem do escalão onde o trabalhador está, neste caso um empresário em nome individual. Há uma base e depois aquilo é por escalões, etc, etc. Por isso, entraram aqui num caminho que nós gostaríamos de tentar resolver. Sabemos que o programa está, digamos, fechado, sabemos
que há processos em tribunal. Esses processos em tribunal, de alguma forma, podem fazer valer algum direito de ressarcimento posterior, mas são coisas que levam tempo. E eu acho, e nós achamos e subscrevemos, que esta Comissão, a Comissão de Poder Local, a Comissão dos Fundos Europeus, porque é uma história passada, a Comissão dos Fundos Europeus e do PRR pode e deve fazer pergunta ao atual Governo, obviamente represtinando a situação atual, porque é uma situação que está aberta. Se há ou não há garantias, eu não sei, que eu estou interessado, até que estive envolvido na parte anterior, sobre uma resposta que pudesse ser consequente com a vossa questão, era importante. Agora, o que fica para a história deste processo é que tanto a ADC como as CCDRs devem tratar e pensar muito bem qual é a vida das pessoas, qual é a vida das empresas, qual é a vida dos empresários individuais, qual é a expectativa e os correspondentes procedimentos, para que depois não defraudem as expectativas de pessoas que, bem ou ingenuamente ou conscientemente, colocam uma candidatura para a criação do seu próprio posto de trabalho, para a criação de riqueza, para desenvolver o interior, para desenvolver um conjunto de projetos, para criar emprego, para criar riqueza, ainda por cima numa altura onde estávamos, e todos estes programas foram feitos num sistema de incentivos para que a economia não afundasse, e aqueles que não quiseram ser afundados, de alguma forma tiveram a iniciativa, o mérito de desenhar projetos, foram aceitos, foram aprovados, contratos assinados, e depois viram-se enverdados numa teia burocrática que nós verdadeiramente não conseguimos explicar. Porque uma coisa é a autonomia das instituições, outra coisa é os procedimentos, outra coisa é a vida das pessoas, e nós estamos a bater fortemente e impactar fortemente na vida das pessoas. Por isso, eu não vou explicar coisas que é o normal que vocês explicaram, que é o procedimento, termino já, que é a razoabilidade destes projetos. Faço uma consideração em nome da bancada do Partido Socialista. Gostávamos muito que tivessem uma explicação cabal sobre este assunto e, eventualmente, se for caso disso, que pudessem ter um revisitar desta situação para que a justiça extrajudicial pudesse ser feita. Não sei se isso é possível, mas no limite esperar pelas ações judiciais das pessoas que recorreram. E também vejo que muitos já abandonaram, infelizmente, de reivindicar eventuais direitos que tinham, porque quando a democracia acontece por aí é sempre de lamentar, que é pela desistência das pessoas, e eu valorizo muito as pessoas persistentes como vocês, e obviamente damos um incentivo na medida do possível para que já não se chateiem, termino já, para que não se chateiem já muito com este assunto, mas que obviamente levem este encargo de poder fazer alguma justiça com o apoio da senhora Presidente desta Comissão, que seguramente tratará de algumas diligências subsequentes para vos ajudar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Veja o tempo, Sr. Deputado, mas pronto. É que, não, porque a nossa preocupação é por causa do plenário e porque há inscrições numa segunda ronda. Passo a palavra... Eu sei, e deu-nos logo conta disso o Sr. Deputado Jorge Botelho assim que recebeu. Passo-lhe a palavra, 4 minutos para uma resposta breve, por favor. Claro que sim, claro que sim. Obrigada pelas suas palavras e pela solidariedade. Nós também temos pena de ter cá voltado. De alguma forma, percebemos que há essa solidariedade. E para partilhar em relação ao que nos trouxe, há aqui realmente projetos que foram pontuados em 100, com mais de 90 pontos, e por isso foram aprovados. E as pessoas que o fizeram de boa fé, porque estavam a construir riqueza, seja para elas, seja para as pessoas que iam recrutar a seguir. A União Europeia tem orientações para que os países-membros olhem para todas as formas de gerar emprego ou de economia como formas de empreendedorismo, independentemente das sociedades por cotas ou dos unipessoais ou do que for, e neste caso o programa aceitava empresários em nome individual e nós sentimos que a meio há uma discriminação, porque a ADC considera que isto não é vencimento ao salário, mas a CCDR considerou que nos punha no programa. Se o programa está bem montado, pois os programas são pensados e são criados com um fundo. Agora, quem está atrás do programa são economistas. E quem está a concorrer ao programa são cidadãos que sabem fazer o que sabem fazer, da agricultura, da informática, da comunicação, da arquitetura, não são economistas. E no meio disto tudo, o que nós percebemos é que duas entidades não se conseguem entender. Uma abre, é quase como se nós disséssemos, olha, eu vou fazer assim, mas de repente a mesma pessoa, aliás, alguém da mesma equipa diz, não vais que eu não deixo. E foi isto que nós vimos, eu vou fazer assim, abri e aprovei. E a ADC diz, não, isto não está feito, eu não vou pagar. Então agora a CCDR vai ter que encontrar fundamento para dizer a estes beneficiários que não vão receber.
E eles foram encontrando fundamentos, diziam que era a União Europeia. Não é. Depois, quero também destacar que o que nos move é claramente corrigir erros que continuam a ter muito impacto de todas as pessoas que desistiram, porque custa muito dinheiro pôr o Estado em tribunal e custa muito ouvir os advogados do Ministério dizer que quem põe o Estado em tribunal tem que estar preparado, é uma luta contra Golias. E realmente nós ficamos deste tamanho. Não sei se os senhores deputados e a senhora Presidente da Comissão acompanham, o Alentejo 2030 tem neste momento um programa muito parecido com este, onde esta atrapalhada ainda não aconteceu. Portanto, lá... Pois, eu ainda não o acompanhei, mas sei que há um programa que não se chama Mais Coeso, mas é gêmeo deste. Tem ali mais umas cláusulas assim a tentar que aquilo corra direito, mas volta a falar em empresários em nome individual e vamos voltar a ter o problema do salário do vencimento. Quando isto, se fizéssemos aqui umas contas rápidas, a Segurança Social só tem a perder, porque o empresário em nome individual paga a Segurança Social sobre 80% da sua faturação. Não é 23 nem 11. Sim, mas é sobre um vencimento. O vencimento são 2.000 euros. Não? A CCDR chegou a enviar e-mails a dizer, olha, faça um recibo assim, uma folha em branco, ponha lá o nome, mas uma coisa muito amadora. Então, a CCDR pode pedir-nos qualquer uma delas. A do Centro, a de Lisboa, do Porto, e temos e-mails a dizer isto. A CCDR pode pedir que nós tenhamos uns comportamentos assim mais amadores para desenrascar, mas nós temos que ser cumpridores de coisas que são ocultas e não sabemos. Então, para terminar aqui a sua resposta, é verdade que se nota realmente muita autonomia entre a CCDR, é verdade que se nota que não sabem o que estão a fazer entre a CCDR e a ADC, e nós somos os únicos culpados disso, à luz do que eles interpretam. Muito obrigada. Para uma intervenção ou questão, dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Gomes, do Chega. Tem 3 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento os peticionários a quem expressa antes de já a nossa total solidariedade. Começava por constatar algo que é óbvio. Um governo democrático deve a sua existência ao povo, por isso é ele que deve prestar contas, neste caso, perante vós. Outra constatação evidente e clara é que o poder público, do qual o Estado não é o dono, mas simplesmente o seu administrador, só é legítimo quando é exercido com transparência e com justiça, 2 ingredientes que parecem em falta nesta situação. E o caso que nos é trazido aqui hoje, de facto, leva-nos a refletir um pouco sobre as premissas do que deve orientar a gestão pública e a boa gestão dos fundos públicos. Eu iria mais longe, dizia que este caso tipifica o que nós poderíamos muito facilmente classificar como uma gestão duvidosa, ou pelo menos questionável, de um programa de grande importância para quem faz exatamente aquilo que nós todos queremos que os cidadãos deste país façam. Arrisquem, assumem controle das suas próprias vidas, contribuam com o seu engenho, com a sua criatividade, com a sua visão para a criação de riqueza neste país. Foi uma expressão que usou ainda há pouco, para a criação de riqueza neste país. Ora bem, e neste contexto específico, nem a resposta do provedor de justiça, que vocês também já invocaram, clarifica e traz sobre atrapalhada, foi o termo que usou, a conclusão que Vossas Excelências legitimamente procuram, pois limita-se a apontar que o anúncio das medidas de apoio não foi claro e que em futuros programas a clarificação dos critérios tem de ser assegurada antes e não depois dos pagamentos serem iniciados. Na mesma linha, a resposta da Comissão, que também invocaram, não isenta as comissões de coordenação da sua responsabilidade perante estes casos, por limita-se a realçar o óbvio, e que nós já sabemos que a gestão dos programas é da responsabilidade de cada Estado-membro. Por isso não se pode apontar responsabilidades para a Europa, não se pode apontar responsabilidades para Bruxelas, e se não se aplica aqui, as responsabilidades são muito mais próximas, estão muito mais próximas. Por fim, não podia deixar de sublinhar, com lamento, obviamente, a alegada falta de tato que o vosso relatório refere e sublinha várias vezes, a alegada falta de tato de algumas das comissões de coordenação na comunicação com os beneficiários. Eu creio que é importante sublinhar, já foi sublinhado aqui, que nem os CCDRs são feudos, e não podem ser geridos como feudos, nem os beneficiários são pedintes ou mendigos, mas sim pontas de lança do dinamismo empresarial, da capacidade de inovação, da capacidade de visão que nós queremos, podemos, devemos acarinhar neste país de norte a sul. Por isso, são merecedores de regras claras, e não regras que mudam ao meio do jogo, são merecedores de informação fidedigna. E faça tudo isto, mas também atendente à falta de procedência desta Comissão para corrigir a situação gerada, eu deixo apenas 2 questões. A primeira, até que ponto
deveríamos equacionar o regresso do provedor do beneficiário, que é referido também por vocês no vosso relatório, numa lógica de apoio a quem recebe este tipo de fundos. E a segunda, que medidas, na vossa opinião, devem ser implementadas para assegurar maior rigor, não só no nível da gestão das candidaturas, mas também no nível dos pagamentos, que é uma questão que vocês referem aqui no vosso relatório e que prejudica quem arrisca e quem investe. Deixo os assuntos, obviamente, à vossa consideração, na certeza que nos poderão dar informações e dados muito úteis. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo então a palavra para... Responde a doutora? Então, 3 minutos, por favor. Sim, eu penso que até pode ser mais breve. Muito obrigada pela vossa partilha. Há realmente esta necessidade de pensar como é que podemos ter mais transparência nestas entidades e elas não viverem de forma autónoma e independente, como se não pertencessem a um Estado de Direito, como é o caso, e claramente a resposta da Provedoria de Justiça, como destacou, foi, eu acho que tenho coragem de dizer, foi envergonhada. Deveria ter sido diferente, mas não se pronunciou sobre os erros que aconteceram até aqui. Nós esperávamos que ao fim de 2 anos de análise a Provedoria de Justiça soubesse mostrar à CCDR o que é que fez de errado. A Provedoria de Justiça fez uma resposta prudente e disse deveria ser mais transparente, no futuro sejam mais transparentes. O Alentejo 2030 não é mais transparente e, portanto, vamos ver o que é que vem surgir daí. No entanto, esta foi a única resposta que tivemos da Provedoria que nos ajudou a perceber que não somos só nós, porque a uma dada altura a pessoa sente-se sozinha. E acho que para terminar, Luís, queres acrescentar aqui alguma coisa? Gostaria só de acrescentar, realmente houve aqui uma interpretação por parte das várias CCDRs e uma contradição. Já se verificou, e acho que é visível, houve um erro, e esse erro, apesar do programa ter terminado, ainda pode ser retificado, porque estamos a falar do Estado, o Estado tem esse poder, e tudo o que aconteceu é previsível voltar a acontecer com outros programas, porque, pelos vistos, não se aprendeu e não se retirou ilações do que aconteceu no nosso programa. Teve um impacto e tem, é verdade, foram 3 casos, como se falou anteriormente, por exemplo, no Norte, que foram para contencioso, mas houve outros que fizeram alterações, inclusivamente passaram para a Sociedade Unipessoal a pedido da CCDR, e, no entanto, com a promessa de que seria pago o que estava para trás, isto escrito, e agora vêm-se sacar com uma promessa falsa em que não só não vai ser pago, como foi feito o ajuste então do pagamento a ser reembolsado. Por isso, se não fizermos alguma coisa neste momento e em relação a estes casos, a justiça não existirá justiça. Acho que ir para o tribunal é em última instância e é algo que neste caso não faz qualquer sentido, porque toda a gente sabe que houve um erro, esse erro tem que ser reparado. Obrigado. Sim, para terminar, claramente, todos nós aqui nesta sala, se nos esquecermos de pagar um imposto, ele não prescreve ao fim de um ano, nem prescreve no fim de um programa que nós tínhamos. Ele fica a pagamento até ao momento em que a pessoa o fizer. E não pode ser só unilateral esta responsabilidade. E, portanto, o último pedido que vos deixamos é que estas 13 pessoas não sejam transparentes, e que nos ajudem a resolver este erro, quer olhando para a ideia de um provedor do beneficiário, quer olhando para a correção de um erro que foi a forma como as CCDR e a ADC estão a gerir o programa. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Temos aqui inscrições para uma segunda ronda. Eu vou apelar mesmo a que, se não necessitarem dos 2 minutos, seria bom, tanto que fossem mesmo direitos ao assunto, muito rápidos, e passo a palavra então ao Sr. Deputado Almir Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os colegas deputados, também cumprimentar aqui as peticionárias. Dizer só uma questão muito rápida. Eu acho que nós não devemos mesmo deixar que estas 13 pessoas que aqui hoje foram identificadas fiquem transparentes, como foi dito agora pela doutora Sofia Almeida Bernardo. E por isso eu propunha que, no âmbito desta comissão, pudéssemos elaborar uma proposta e endereçar ao Sr. Ministro, ao Governo, através do Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, uma pergunta sobre esta questão, não só para ver se este Governo consegue ainda ter alguma solução para o problema que foi identificado, mas também, e isso sim acho que nos compete ainda mais, evitar que o mesmo se repita de futuro, e por isso era essa a minha sugestão, não tanto uma pergunta
mas essa sugestão à Sra. Presidente que a Comissão pudesse interessar Obrigada, numa Sr. pergunta ao Deputado. Governo. Sr. Deputado João Ribeiro, do Chega. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a si, senhoras e senhores deputados, e um cumprimento especial à doutora Sofia Bernardo e ao Dr. Luís Batista por estarem aqui hoje e a dar o vosso exemplo. Muito rapidamente dividiria a minha intervenção em 3 partes. A primeira é reparar o mal que foi feito a estas pessoas, se é possível ou não. Acho que isso é muito importante, porque bastava haver uma pessoa que foi prejudicada, é uma vida que foi prejudicada, não é? Que foi alterada. Para além daquelas pessoas que falámos que têm ações em tribunal, eventualmente há aquelas que desistiram, simplesmente porque não tinham meios para conseguir. Esta é a primeira situação. A segunda é nós, nesta comissão, conseguirmos aprender para, no futuro, não voltar a acontecer isso. E por aquilo que vocês estão a alertar aqui agora, parece que estamos exatamente a cometer o mesmo erro. Isto para chegar à última conclusão, que eu vi aqui o senhor deputado do PS, eu até fiquei na dúvida, será que era o Chega que estava no governo naquela altura? É que o PS não assumiu aqui a responsabilidade. Parece que não foi da vossa responsabilidade. E quem é que nomeia... Quem é que tem a responsabilidade política desta má gestão deste fundo? É o PS, claramente, que estava no poder, e nós temos que assumir as nossas responsabilidades políticas, porque se ninguém assume as responsabilidades políticas, quer dizer, a culpa não foi de ninguém. O que nós percebemos agora, parece que o culpado ainda foi, desculpem a expressão, aquelas pessoas que, por carolice, vão investir, vão criar o próprio emprego, eles parece que ainda são os culpados. Não, há culpados políticos e nós parece que não os queremos descobrir, parece que estamos a querer mandar a areia para cima do problema. Por isso, mais uma vez, obrigado pela vossa exposição aqui, a ajuda, para tentarmos não corrigir, mas eu também não vou criar falsas expectativas. Tirando judicialmente, eu não creio que haja uma maneira que as pessoas sejam ressarcidas. Tirando judicialmente. Por experiência, só se houver aqui uma situação mesmo muito excepcional. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluir, Sr. Deputado Jorge Botelho, do Partido Socialista. Muito obrigado. Eu pedi a palavra só para subscrever aqui a proposta do Sr. Deputado Albino Almeida, que me parece bem, porque isso também foi aquilo que a subcomissão tentou fazer já com a Ministra Ana Abrunhosa na altura, que foi um compromisso que tomámos e que depois aconteceu e infelizmente a situação é assim. Eu aproveito também, estas audições não é suposto fazer política, mas toda a minha intervenção inicial não é uma meia-culpa, é uma enorme solidariedade. Eu, socialista, me confesso, a nossa bancada teve uns anos, as coisas correm bem, há coisas que correm mal, nós assumimos o bem e assumimos o que corre menos bem, isso não há dúvida nenhuma. Por isso, sou deputado, quando chegar a casa, rebobina a cassete, que a MEL tem um serviço porreiro e dá para ver tudo desde o início, e rebobina a cassete antes de fazer essas intervenções que me parecem desajustadas em função daquilo que eu disse. E se há coisa que os peticionários sabem, foi que eu nunca me escusei, nesta qualidade, a ouvi-los e dizer o que acho. E o que eu acho é que este processo é lamentável, mas obviamente é o que é, há coisas que correm bem, há coisas que correm mal, e nós nunca tiramos a nossa responsabilidade de um partido que é poder, agora está na oposição, mas continua cá para defender as pessoas. E acho que vocês devem lutar, e por isso incitei também a senhora Presidente da Comissão a fazer aquilo que deve fazer, que é fazer perguntas, que é aquilo que esta Comissão pode fazer. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem nada a acrescentar? Penso que tinha uma coisa a acrescentar que me esqueci, mas que, no fundo, a mensagem principal é esta. Nós, para além disto que vos dissemos, que estas 13 pessoas não são transparentes, não vimos aqui à procura da culpa nem da razão, porque isso faz-nos entrar por miudezas. Vimos à procura de uma solução que, judicialmente, é muito pesada, e que ainda estamos abertos para encontrar de outra forma. O Ministério tem capacidade para resolver. É preciso ver como. Muito obrigada. Então, em jeito de conclusão, dizer que sim, que me parece que de todos os grupos parlamentares houve aqui uma manifesta solidariedade para com a situação que nos expuseram hoje, e eu, na qualidade de Presidente, e sentindo-me exortada naturalmente pelo grupo parlamentar do Partido Socialista e pela boa sugestão que assim entendi do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, e sei que o grupo parlamentar do Chega também o entenderá, vamos colocar uma questão ao Governo, neste caso concreto ao Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, e com 2 intuitos. Primeiro, tentar procurar uma solução,
obter resposta, um esclarecimento cabal que nos conduza a uma solução, e outro propósito há de ser, certamente, aquele de tentar encontrar aqui alguma pedagogia para que não se repitam erros nos próximos avisos de concurso, atirando aprendizagem e lações sobre erros que foram aqui naturalmente expostos e que acho que ficaram bem claros que eles existiram. Portanto, agradecer-vos uma vez mais a vossa presença. Nós daremos conta dessa resposta assim que ela nos chegar, porque temos os vossos contactos, e depois vamos ver se se proporciona, se justifica uma segunda vinda cá, ou não, mas muito obrigada por a vossa disponibilidade também para partilharem connosco este que é um problema, e oxalá nós possamos, dentro de algum tempo, termos uma oportunidade de partilharmos convosco alguma das soluções, ou alguma solução, ou pelo menos aprendermos para que não se repita erros como este em próximos avisos. A resposta estamos em crer que havemos de a ter, não é? E vamos trabalhar para ela e com a solidariedade e com o contributo de todas as forças partidárias. Muito obrigada. Muito obrigada a todos.